num Deus que ainda ouve, num Jesus que ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez nesta noite. Tu já tens sido maravilhoso até aqui, Pai. Muitos dos Teus filhos deixaram os seus lares, quem sabe orando e dizendo: Senhor, fala conosco nesta noite. Então não deixe eles voltarem desapontados, pois são ovelhas do Teu pasto, são ovelhas do Teu aprisco. Eles vieram aqui para ouvir a Tua voz. Não vieram ouvir apenas um homem falando, embora o Senhor usa o homem, mas veio buscar o Senhor através de um homem. Por isso, fala aos nossos corações, às nossas vidas, como também envia o socorro do Teu Espírito por cada necessidade. É a nossa humilde petição. Vivifica a Tua palavra para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler em duas ocasiões, primeiramente, em São João, Evangelho de São João, capítulo 5, e o verso 39, né? Eu creio que muitos de nós poderemos recitar esta escritura, mas é muito importante ler. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora nós vamos também para Atos capítulo 17. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe também o irmão Sérgio, a sua querida mãe, né, que sempre também está conosco. Amém. Amém, Jesus. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos ficar somente com essa escritura. Amém? Depois, se Deus nos tocar, nós lemos mais outras escrituras. Deus os abençoe em nome de Jesus. Podem se assentar, né? Graças a Deus. E também a moça do irmão Gilberto, né? Deus abençoe, nossa irmãzinha, um jovem. A vontade é de apertar a mão de cada um e dizer: seja bem-vindo, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? E a nossa irmã Ana, né? A irmã Ana também fugiu, né, de Prudente e veio se amparar aqui, né? Graças a Deus. Amém. A gente fica feliz, né? Fugiu de cidade, mas não fugiu do Senhor. Essa é a parte principal, muito boa, né? Graças a Deus. Bom, agora acho que eu cumprimentei todo mundo, né? Só não o irmão ali, que eu não tenho o nome dele, mas Deus os abençoe também, em nome de Jesus, né? Meus irmãos, José Nunes. Então, agora não ficou ninguém, né? Deus abençoe, irmão José Nunes. Meus irmãos, Jesus disse, nós vamos falar aqui sobre o que é ser uma pessoa nobre. Às vezes, quando se fala de nobreza, né? Os irmãos que estudam sabem disto, que esse título era dado para as pessoas que tinham uma boa posição na sociedade, lá nos tempos, né, da Idade Média. Então, quando se falava de uma pessoa nobre, como nós vamos meditar nisto, né, era uma pessoa que tinha adquirido uma boa posição social. Mas nobreza também vem significar uma boa qualidade de um caráter espiritual. Amém. E entre estas questões, até a escritura que eu ia ler aqui, não é? Falando que os judeus, quando Paulo foi pregar o evangelho, não é, em Tessalônica e em Bereia, eles foram mais nobres do que os demais que tinham açoitado. Eles começaram a examinar mais pontualmente aquilo que Paulo estava pregando. E aí é onde nós cometemos uma falta muito grande. Eu digo diante de Deus, eu tenho falhado terrivelmente nisto. De comentar alguma coisa, dizer alguma coisa sem ter 100% de certeza. E isso às vezes nos falta um pouquinho de caráter espiritual.
Nós, para dizermos qualquer coisa ou afirmarmos qualquer coisa, nós não podemos apenas repetir o que as pessoas dizem. Amém. Né? Eu já vi, às vezes, ministro, que já até partiu para o Senhor, e que o Senhor descanse a sua alma, induzir a sua congregação inteira a repetir o que ele estava dizendo, porque ele achava ser errado. Né? Como às vezes em cadeia nacional pedia para que a igreja inteira repetisse essas palavras. Quem batiza em nome do Senhor Jesus Cristo é o que, igreja? Toda a igreja está, falso profeta. E não sabendo ele que os primeiros cristãos somente batizavam em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. E infelizmente todas aquelas demais pessoas repetiam aquelas mesmas palavras por faltar nobreza espiritual, por não ir nas Escrituras e examinar por si mesmo se aquilo era assim ou não era assim. Verdade. Amém, Jesus. Às vezes nós falamos sujeição. Por exemplo, se você crê que o ministério pastoral que Deus me deu, juntamente com esse homem que está junto a mim, trabalhando ligado, é um ministério de Deus, é um ministério pastoral de Deus, então você deve sujeição a ele, diz a Bíblia. Amém. Amém. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Amém. Mas em Hebreus capítulo 13, ainda no versículo 7, diz: obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Amém. Você ser sujeito a um ministro é real, é verdadeiro, é bíblico. Sujeitai-vos aos vossos pastores. Mas você tem o direito, constituído por Deus, de examinar aquilo que ele está dizendo através da palavra, para que você tenha não só apenas a palavra ou o que alguém está dizendo, mas você mesmo ir e ver. Porque agora já não é mais apenas o pastor que está dizendo, ou o dirigente que está dizendo, ou o líder que está dizendo, mas agora você está vendo que é o assim diz a palavra de Deus. E se é Deus que está dizendo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, se não é Deus que está dizendo, então que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém. Ou vice-versa, né? Espero não estar complicando. Então, meus queridos, é nobreza espiritual isto. E muitas vezes nós cometemos muito engano porque nós apenas passamos a repetir o que as pessoas dizem. Nós somos apenas repetidores. O apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele deixa uma advertência: examinai tudo e retende o bem. Amém. Ou seja, porque isso é certo, porque aquilo é errado, porque isso é certo e aquilo é errado. Então vamos examinar isto. Isso é nobreza. Amém. Isso é um caráter espiritual. Graças a Deus, Jesus. Não apenas, por isso que todo verdadeiro cristão, espero não ferir nenhum sentimento aqui. Eu estou falando com amor para nos ajudar uns aos outros. Então não saia daqui chateado. Mas todo cristão, ele deve ter a sua Bíblia. Amém. Ele deve fazer uso dela. Ele deve ler ela. Ele deve examinar ela. Amém. Amém? O profeta diz que um homem de Deus, ele medita na palavra todos os dias. E meditar apenas não é só ler a letra, mas meditar até naquilo que você já leu. Como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Perdeu o sono, está com insônia? Vai meditar na palavra de Deus. Vai meditar no que você já ouviu. Vai recapitular. E você vai ver como que as coisas vão vindo suavemente para você. E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo é tão sagaz que ele vai até parar de perturbar o seu sono. Ele disse: olha, é melhor eu pôr ela para dormir, é melhor eu pôr ele para dormir, né? Porque você sabe que o diabo é astuto, né? Tem um irmão que ele conta uma história verídica que aconteceu. Ele era muito temeroso. Se alguém aqui não crê em dízimo, tudo bem, fica em paz. Dízimo é revelação. Amém.
né? Mas ele matou um animal e ele disse assim: eu vou tirar essa parte aqui, eu vou dar para o pastor. Porque Gálatas 6, verso 6 diz assim: amém? Amém. Reparta de todos os teus bens com aquele que lhe instrui. E em Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim: se vos semeamos as espirituais, seria demais recolher as temporais, as carnais? Quer dizer, se lhe semeamos as coisas espirituais que são para a vida eterna, você acha que seria demais você contribuir com a sua parte natural? Isso quer dizer com o seu dízimo? Estão compreendendo? Amém. E ele falou: essa parte que eu vou dar para o pastor, e o diabo começou a buzinar na orelha dele. E ele estava ali limpando o animal, e o diabo: larga de ser bobo, o pastor está lá sossegadão, você está aí ralando o dia inteiro, e agora você ainda vai matar e vai dar para o pastor? Deixa de ser bobo, rapaz. O pastor não precisa disso não. Você que precisa, sua família precisa. Dizer que ele jogou a faca do lado, pastor, jogou as coisas tudo do lado e falou assim para o Satanás: você cala a sua boca, senão eu vou dar ele inteiro. Eu estou falando que eu vou dar só um pedaço, e você está me perturbando. Se você não parar de me perturbar, eu vou dar inteiro agora. Aí o diabo falou: não, então dá só um pedacinho para aquele. Amém? E às vezes o diabo, você tem que brigar com ele, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se de noite ele quer tirar o teu sono, não quer deixar você dormir, não fica querer entrar na depressão, essa coisa toda, e vai tomar calmante, vai. Ele disse: você não quer deixar eu dormir, não? Você vai lá no criado, pega a sua Bíblia e começa a ler. Daqui a pouco você vai ver que você está assim já. Ele fala: é melhor eu deixar ela dormir, é melhor eu deixar ele dormir. E você vai ver que já o sono vem, e aí você diz: Senhor, descansa esse vaso. Amém? Amém? E o sono se vai. Mas é o nosso dever examinar as coisas. E nós cometemos, nós vamos ver aqui uma citação que o profeta Deus disse, que a maioria do tempo nós cometemos enganos e erros porque nós passamos a repetir o que as pessoas dizem. E quando passamos a repetir apenas o que as pessoas dizem, nós estamos sujeitos a cometer equívocos. E sem contar, às vezes, nas nossas precipitações, nós fazemos análise rápida. Falou aquilo por causa disso. Fez isso por causa daquilo. Olha, não devia ter feito aquilo, devia ter feito isso. E nós não sabemos nem do que é que está se passando. É mesmo. Amém, Jesus. E quando nós menos esperamos, nós estamos em problema, e em problema sério. É verdade. Porque às vezes, se fazemos um julgamento mal, nós, se queremos estar certinho, vamos ter que ter humildade suficiente para chegar lá e dizer: você me perdoa? Você me perdoa? Mas por quê? Disse: não, porque eu te julguei mal, eu me precipitei. Amém? Amém. Eu nunca esqueço de uma vez que eu fui visitar um ministro, e chegando lá, tinham vários ministros que estiveram lá visitando também, porque a gente estava lá, eles foram lá para um companheirismo. E aí, quando terminou a pregação, o ministro me chamou do lado e disse: eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu disse: mas como assim pedir perdão? Ele disse: não, é porque eu te via nos encontros de pastores e eu vi o senhor com aquela carranca do senhor, com aquela cara feia do senhor. Eu pensava assim: eita, pastor orgulhoso, eita, que pastor não olha para ninguém, porque, irmãos, eu sou assim. Não espere que, se começou o prelúdio, eu vou te cumprimentar dentro da igreja, que eu não vou te cumprimentar. Amém. Talvez você não sabe disso, e eu não estou te condenando. Mas a partir do momento que você entrou para aquelas portas e começou o culto, a sua atenção agora é só para um: Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabou. Pode acabar o mundo do meu lado. Eu posso passar no corredor aí e pedir licença para você passar, mas eu não vou te cumprimentar, não vou te abraçar, porque a partir desse momento agora, eu estou em sintonia com um ser. Amém. Eu não estou condenando, mais uma vez dizendo aos irmãos, talvez. E ele me via lá e eu passava por ele e não cumprimentava ele, porque nós estávamos dentro da igreja, nós estávamos numa reunião, então eu não vou ficar abraçando e cumprimentando ninguém, sendo que eu não estou lá por causa dele. Eu posso estar lá junto com ele, unido com ele, mas eu não estou lá por causa dele. Amém. Porque se eu quero vê-lo, eu quero cumprimentá-lo, eu vou lá na casa dele.
Mas se eu estou na casa do Senhor, é para falar com o Senhor. Amém. E ele me julgou mal. Ele disse, eu achava o senhor assim meio arrogante, meio... porque o senhor é sério, porque o senhor não passava, não falava comigo. Eu disse, fique em paz, irmão. Fique em paz. Ele disse, agora eu estou vendo, conhecendo o senhor pessoalmente, estou vendo que o senhor não é isso. Mas ele foi humilde para chegar lá e falar assim, eu quero que o senhor me perdoe, porque eu te julguei mal. Agora, julgar mal, nós podemos, tá? Agora o duro é quando nós falamos aquilo ainda para alguém. Você tem o direito de discordar da minha opinião, nós temos o direito de discordar um do outro, mas quando nós semeamos aquela discórdia, então nós não estamos sendo nobres. Porque a Bíblia diz isso no livro de Provérbios, que mais esperança há num tolo do que naquele que são precipitados em palavras. Deus nos ajude. Amém. E para isso, para nós definirmos alguma coisa, se alguém vem dizer para você, ó, eu sabia que isso, quem te falou? Você viu? Se vi. Você e quem viu? Ainda tem isso ainda. Amém. Não só eu vi. Então, irmão, não serve, para mim não serve. Você está vendo como é que falta? Porque a Bíblia chega a dizer que no Velho Testamento que pela boca de uma testemunha, mesmo que se você visse uma pessoa dizendo uma blasfêmia, que era causa de morte, apedrejamento, mas se tivesse uma testemunha só, aquela pessoa não poderia morrer. Tinha que ser pelo menos 2 testemunhas. Por quê? Porque com 2 palavras pode-se confirmar alguma coisa. Isso é Mateus capítulo 18 e o verso 15 ao 20. Pela boca de 2, 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Mas às vezes nós passamos e vemos algo, não temos nem certeza de dizer, olha rapaz, eu não vi muito bem direito não, mas a coisa, olha, eu estou perturbado porque eu vi aquele irmão, você está enrolado. Por quê? Você está deduzindo uma coisa que nem você tem 100% de certeza. É verdade, Jesus. Então o melhor seria examinar aquilo. Averiguar aquilo primeiro. Se aquilo te preocupa, te tira o sono, vai averiguar primeiro. Amém? Eu não conheço nenhum de vocês, talvez todos vocês já são conhecedores dessa mensagem do tempo do fim. Mas se alguém te disser, sabia que tem uma mensagem nesse tempo final, e porque você vê algum líder religioso dizendo, porque alguém te disse que é falso, que é heresia, que é isso, que é aquilo, não fale isso sem primeiro você pegar a sua Bíblia, examinar e orar primeiro e dizer, é ou não é verdade? É heresia, é falso ou não é? Mas o problema é que às vezes as pessoas falam, toma cuidado porque aquilo ali é seita, aquilo ali é heresia, aquilo ali, mas nem ele examinou, ele está falando o que o outro falou. É verdade. Eu estava lendo um livro de um homem que diz que é historiador e ele estava criticando o William Branham e falando que o William Branham era falso porque o William Branham disse isso e não aconteceu, o William Branham disse isso e aquilo não aconteceu. Eu comecei a ler aquilo, eu comecei a ficar mal. Eu disse, esse homem não sabe nem do que ele está falando, como é que eu vou poder crer no resto do que ele está falando? Porque eu conheço, eu sei o que William Branham falou, porque eu sou leitor das mensagens dele. Amém. E ele está dizendo que o William Branham falou aquilo, quando na verdade não foi daquele jeito que ele falou. Ele pegou o que o outro disse. Verdade. Então, meus irmãos, para sermos pessoas nobres espiritualmente, nós temos que ter convicção do que nós estamos falando. Amém. E ter como provar aquilo que estamos falando. Aí depois nós falamos. Porque se nós conjecturamos, nós estamos numa enrascada grande. É verdade, Jesus. Estão compreendendo? Amém. Porque o problema não é só falar depois, o problema é nós arcarmos com as responsabilidades. É verdade. Né? Eu espero que isso não esteja ofendendo você, mas te ajudando. Embora a Bíblia diz que nenhuma repreensão ela traz alegria no início, mas pelo contrário traz tristeza.
mas depois produz um fruto pacífico. Não é? É como um homem que se dizia até missionário, Deus abençoe ele, foi visitar o pastor e chegou lá e falava Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, porque é Santíssima Trindade, é Santíssima Trindade, é Santíssima Trindade. Aí o pastor virou para ele e falou assim: irmão, você sabia que essa palavra não existe na Bíblia? Ele deu risada e falou assim: claro que existe, pastor. Ele disse: então me mostra, irmão. Aí ele folheava essa Bíblia lá, folheava para cá, folheava para cá, folheava. Aí ele foi ver que era ele que tinha escrito em cima, naquela partinha branca da Bíblia, ele escreveu lá Santíssima Trindade, porque ele achou que o texto era aquilo, falava da Santíssima Trindade. E aquilo se tornou tão real para ele que ele escreveu lá e ele cria que aquilo estava na Bíblia. E às vezes nós ouvimos uma mentira que alguém disse e nós passamos a repetir aquilo, e aquilo fica tão comum que parece ser verdade. Mas não é verdade. Eu não tenho vergonha de dizer, eu mesmo, um pregador, às vezes eu repito coisa que aí de repente cai uma coisa e eu tenho que ir lá na Bíblia para ver se eu falei certo. Amém. Porque às vezes você atropela ali uma vírgula, um ponto, e você termina dizendo uma frase que não era aquilo. Verdade. Estou entendendo? Amém. Deixa eu pegar um tópico aqui. 160 da mensagem, Deus sendo mal entendido. Eu vou lhes falar, se o Senhor permitir, no assunto de mal entendido. Deus mal entendido. Tem pessoas que entendem mal até Deus. Eu tomarei isso, Deus sendo mal entendido. Você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas. E tudo por falta de examinarmos as coisas corretamente. Amém, Jesus, graças a Deus. Eu nunca esqueço de uma vez de um irmãozinho, e que isso sirva de conselho para vocês. Eu tinha um golzinho, ano 95, aqueles quadradinhos. Foi o primeiro carro 0 km que eu consegui no consórcio. E eu tinha um bagageiro em cima dele que era avantajado, que eu usava para carregar minhas coisas. E onde que qualquer me via, me identificava pelo bagageiro do carro. Você sabe que todos os carros identificados, um adesivo que a pessoa coloca, etc, etc. E ele passando de ônibus, ele viu um carro igualzinho o meu, com o bagageiro igualzinho, entrando num lugar indevido, que eu não vou citar o nome. E ele foi para casa, e os grilos começaram a cantar na cabeça dele. Olha o nosso problema. E os grilos começaram a cantar na cabeça dele. E ele foi dormir preocupado, dormir dado, ele disse que não conseguiu dormir. Ele foi lá naquela época, era a época das fitas cassete, que era no ano 95, 96. Ele foi lá, pegou todas as minhas fitas de pregação, colocou numa sacola, amarrou a boca e disse: eu não vou ouvir esse homem porque esse homem é falso. Porque ele sendo um homem de Deus, entrando no lugar daquele, e o diabo encheu e ele deduziu e ele... Ainda bem que ele no outro dia, no culto, o culto inteirinho com a cabeça baixa, ele não conseguiu olhar para a minha cara. Aí quando terminou o culto, Malemar, o culto terminou, ele já estava na porta do escritório. Pastor, eu preciso fazer uma pergunta, eu quero que o senhor seja franco e direto. Eu disse: calma, o que está acontecendo? E disse: aonde o senhor estava no horário, ontem, no horário tal. Eu disse: qual que é o problema? Aí ele falou. Eu falei: não, isso não é causa de você estar com dor de cabeça. Como diz as pessoas de investigação, eu tenho um álibi. Aí ele disse assim: mas como? Eu falei: espera um pouquinho. Mas o que foi? Eu falei assim: não, eu vou chamar minha esposa aqui e ela vai te comprovar que justamente nesse horário que você estava falando, eu estava em casa sentado tomando tereré com ela. Eu não saí de casa hoje. Oh, pastor, graças a Deus. Eu falei: mas o que foi que aconteceu? Não, é porque, olha, pastor, mas o diabo é terrível. Eu falei: ah, agora o diabo é terrível? Agora o diabo é terrível?
Mas o que está acontecendo? Aí ele foi me falar, pastor, até o bagageiro era igual. Eu disse, e daí? Só tem um José no mundo? Mas por que tem que pensar justamente no mal? Por que tem que deduzir justo o mal? Quando a Bíblia diz, pensai coisas boas uns dos outros. Amém. Falai coisas boas uns dos outros. Retirai do vosso meio toda a malícia. Amém. Mas não tem jeito. A primeira oportunidade, aí começamos a deduzir, e ele já falou para a mãe dele, eu vou pegar essa cita, eu vou devolver tudo para ele, porque eu não tenho coragem. Como é que eu vou ouvir a pregação de um homem desse, porque não sei o quê, porque... Eu falei, meu Deus do céu. Meus irmãos, quando na verdade deveria ter dormido em paz e apenas orado. Amém. Diz, Senhor, está nas tuas mãos. Amém. Talvez eu não vi direito, talvez era, talvez não era, mas se é ou não é, tu és Deus. Amém. E tudo está nas tuas mãos. Eu oro pelo teu servo e que o Senhor o guarde nas suas mãos e acabou. Hoje eu faria isso. Amém. Mas eu entendo ele, novo convertido, e com aquela preocupação na sua cabeça. A questão é, meus irmãos, julgamento precipitado. Verdade. Os maus entendidos. Estou entendendo? Você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que repetem de outras. Vamos examinar tudo. Se aquilo te preocupa, procure examinar primeiro. Amém? Amém? Amém. Outra vez eu tinha um pastor nos visitando. Enquanto ele pregava, o irmão ficou o culto inteiro com a cabeça baixa. Depois que terminou a pregação, o irmão me procurou e disse, o senhor sabia que esse homem aí é um hipócrita? Falei, misericórdia, meu querido, o que é isso? Ele disse, o senhor crê que um pastor deve jogar em loteria esportiva ou em telecena, essas coisas? Eu falei assim, claro que não. Mas o que está acontecendo? Ele falou, não, porque hoje eu vi ele no centro, e esse pastor não morava na cidade, eu vi ele no centro com a esposa dele entrando dentro de uma lotérica. Naquele tempo a lotérica só jogo, mas não pagava conta em lotérica, era só jogo. Eu cocei a cabeça e falei, filho de Deus, não me fala uma coisa dessa. Pois é, pastor. Ele está enganando o senhor, enganando todo mundo. Ele nem se libertou ainda. Ele disse, não, irmão, não é por causa disso que eu estou dizendo. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque a esposa dele não veio. A esposa dele não veio. Como assim? Eu falei, não, irmão. A esposa dele não veio, ele veio só, e ele veio direto para minha casa, não passou pelo centro. E agora? É sério, né? Falar é fácil, mas e agora? Abaixar a cabeça e ir lá chamar o homem de Deus, o senhor ora por mim, tem misericórdia de mim? Amém. Mas aí, como dizia meu finado avô, aí enfia a viola no saco. Então, pastor, me desculpa. Eu falo assim, não desculpa não, vai lá e pede perdão para ele, acerta-se com ele. Amém. Por que não examinou primeiro, se aquilo perturbava, chegasse no pastor e disse, tudo bem, meu querido, o senhor esteve no centro da cidade hoje, pastor? Né? Como é que está a esposa do senhor, está bem? Ela veio com o senhor? Se aquilo preocupa, vai com amor, amém? Para poder ajudar a pessoa, mas não, já vem definindo, o senhor sabia que ele é isso e aquilo? Olha o espírito. É como outro dia, às vezes me vem alguma inspiração e eu escrevo alguma coisinha. E até a irmã, secretária da mídia, ela postou acho que no Facebook da igreja, uma frase: quando alguém vir dizer alguma coisa ou mal de uma pessoa para você, não esqueça de advertir ele que naquele exato momento ele acabou de pecar. Se eu mesmo como pastor, eu chegar até de você e dizia, você sabia, irmão, que o irmão ou a irmã fulana fez isso, fez aquilo, naquele exato momento eu pequei também. Mas como que eu pequei? Porque Tiago capítulo 4, verso 11 e 12 diz, irmãos, não falei mal uns dos outros. Amém. E não julgai um ao outro. Verdade. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão já não é observador da palavra, mas é juiz. Verdade. E só há um juiz e legislador, e esse é Deus. Amém.
Então é examinar primeiro, e depois que examinou e viu que aquilo é ainda, tenta ajudar. Amém? Como a irmã cantou, atire a primeira pedra aquele que não erra. Amém, Jesus. Graças a Deus, Jesus. Muitas vezes pessoas dizem coisas que repetem de outras, onde compreende mal. Aquilo coloca as pessoas em problema. Eu creio que seria bom para nós se apenas bem esperar até compreendermos a respeito do que falamos. Amém. Amém? Examinarmos, sermos pessoas nobres. Verdade. Ah, irmão, você sabe que aquela doutrina lá do diabo, disse, irmão, eu não posso dizer porque até hoje eu não conheço a doutrina do diabo. Eu li pouco sobre o diabo, porque eu não me interesso muito dele, né? Irmão, você sabe que aquilo é seita? Irmão, o que é seita? Pergunta para ele o que é seita. Nem ele sabe o que é seita. Verdade. Mas porque os outros dizem, então ele diz que é, né? Verdade. Não acha você isso? Eu sei que seria para mim, muito bom para mim, descobrir primeiro e então dizer isto, vê? Mas estamos sempre, parece ser que somos mal entendidos. E aqui Davi está falando de Israel, compreendendo mal os seus milagres quando eles estavam no Egito. Agora, compreender mal não é apenas dizer, bem, eu não ouvi o que ele disse, mas ver algo ser feito e interpretar mal. Isso é falta de nobreza. Para que é aquilo? Porque, irmãos, tem coisas que não tem como entender. Deus não ficou para ser entendido. Amém. Mas ele ficou para se crer nele. Amém. Aleluia. Se você tentar entender Deus, você vai ser um ateísta. Não tem como entender Deus. Verdade. Eu espero não deixar vocês confusos, mas vou citar aqui alguns exemplos. Amém? O mesmo Deus que disse, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Em São João capítulo 3 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que aí você tem que separar o tipo de amor que ele amou. Amém. O mesmo Deus que não aceitou nenhum avental de figueira feito por Adão e Eva, pediu que o seu profeta andasse 3 anos nu no meio de Israel, para servir como sinal, que foi Isaías. Verdade. Isaías andou 3 anos profetizando e nu. E era um homem de Deus. Um Deus que proibiu até comer peixes que não tinham escama. Um Deus que proibiu não comer nada que tivesse casco fendido e que não remoesse, ou que remoesse e que não tivesse os cascos fendidos. Que é o suíno que tem os cascos fendidos, mas não remoe. E a lebre que remoe, mas não tem os cascos fendidos. Deus o tinha como imundo. Pediu para que o seu profeta Ezequiel comesse fezes humanas na frente do povo, para mostrar a situação em que o povo estava. Verdade. Amém, Jesus. Graças Aí Ezequiel pediu por misericórdia, Deus disse, eu ouvi a tua oração, então faz o seguinte, em vez de você comer fezes humanas, você come fezes de animal, mas tem que comer fezes na frente deles para mostrar a situação em que ele está. O Deus que disse não adulterarás, falou para o profeta Oséias, pega a mulher do teu amigo e prostitui, uma mulher prostituta e prostitui-se com ela, para mostrar a situação que Israel está. Amém, Jesus. Graças a Deus. E aí, como é que vai fazer? Nós não temos como entender Deus. E nem pegar isso como lógica e dizer que está certo fazer isso. Porque não está. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, como diz o profeta, Deus sendo mal entendido. É verdade. Então você tem que apenas confiar nele e fazer o que ele pediu para você fazer mediante a tua santa palavra. Amém. Amém? E não questionar Deus, porque é por causa disso que o mundo está cheio de ateístas aí, porque vão tentar entender Deus. Se a nossa mentezinha não conseguimos entender nem os desígnios das coisas aqui embaixo, vamos tentar entender Deus. É verdade. Amém, Jesus. Quantos adolescentes, com todo o amor e respeito aos adolescentes que estão aqui, quantos adolescentes hoje vai no nosso culto inteiro assim, ó? Enquanto o pastor está pregando, você sabe por quê? Porque esses professorzinhos de universidade esquerdista aí, que são a maioria ateu, fica lá enchendo a cabeça deles dizendo que Deus não existe, porque não sei o quê, porque a teoria disso, a teoria daquilo, a teoria disso, a teoria daquilo, e você vai perguntar para ele, não sabe nem que dia é ontem falando de Bíblia. Quanto menos falar de existência de Deus ou não de existência de Deus.
Verdade. Como dizia a Aruana, né? Aquele filósofo nordestino, precisa mais de fé para crer na teoria deles do que para crer na Bíblia. Porque a Bíblia, pelo menos Deus dá o fundamento de uma teoria para você crer que Ele fez Adão e Eva do pó da terra. Se você pegar o meu corpo, tudo que está no meu corpo, você for examinar a terra, saiu da terra. Os 16 elementos ou mais que compõem o meu corpo, cálcio, ferro, fósforo, petróleo, tudo que você imagina que tem aqui no chão, está no nosso corpo. Fósforo, zinco, magnésio, tudo que tem no chão, tem no nosso corpo. Então, cientificamente, se eles quisessem, daria para provar que nós viemos do pó e que vamos para o pó. Mas eles não querem, porque se para crer e provar nisso, eles vão ter que ser submissos a uma ordem divina. E eles não querem ser submissos com ninguém, eles querem ser dono dos seus próprios narizes. Eles não querem um Deus sobre eles não querem ser assenhorado por ninguém. Aí você vai na teoria deles e diz que uma célula ficou, uma molécula ficou maluca, e aquela molécula se juntou mais não sei o que, e mais não sei o que, não sei o que, e daí saiu um peixe, e depois esse peixe nadava bastante, e começou a voar por cima da água, e da água virou uma ave, e daquela ave foi evoluindo até chegar... Ah, dá licença. É como diz Aruana, precisaria de mais fé para crer nisso, do que fé para crer em Deus. Mas você sabe por que eles creem nisso? Porque é fácil, eles dão aquela teorinha lá e vão fazer da vida dele o que eles querem. Se falando carnalmente. É verdade. Por isso diz Romanos capítulo 1, né? Eles em seus discursos se desvaneceram. Por isso Deus nos entregou um sentimento perverso. Por isso que a maioria deles concorda com o casamento de ambos os sexos, do mesmo sexo, eles concordam com tudo, porque é uma libertinagem. Porque Deus nos entregou esse sentimento, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. É verdade. Mas antes seus discursos se desvaneceram. Então o que acontece? Se você tentar entender Deus, você vai virar um ateísta. Porque você não vai entender Deus pela lógica, você tem que entender Deus pela fé. Pela fé. Porque a própria Bíblia disse que o mundo que agora existe, ele não foi feito do que é aparente. E se você vai pegar a teoria científica, eles querem dizer o seguinte, que para a teoria científica é o seguinte: se você chega lá num desmanche, você encontra o para-choque de um carro, então você vai deduzir que houve um carro porque tem um para-choque lá, então você vai ter que juntar as outras peças para ver que carro que era, e é assim que a ciência descobre as coisas. Eles estão indo lá em Marte fotografando, porque se achar algum vestígio lá, vai dizer que de lá teve vida já e não sei o quê, e aí vem Deus já antes, e já diz: olha, para confundir o sábio na sua sabedoria, e para provar que eles são tudo louco, tudo que você vê aí não foi feito do que foi aparente. Amém, Jesus. Deus não pegou o macaco e do macaco fez o homem. Deus disse: haja e ouve. Amém. E quando foi fazer o homem, que foi a sua obra-prima, e ele fez do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia. E examino as escrituras, e aquilo que eu não entendo, eu deixo de lado. E digo: Senhor, quando eu for mais adulto, o Senhor mostra para mim. Amém, Jesus. Então vou examinar e vou procurar entender até onde a minha fé alcança. Onde minha fé não alcança, eu deixo quieto. Porque se você for tentar, porque é a mesma coisa, por que hoje nós temos síndrome do pânico, nós temos síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome daquilo, por quê? Criancinha de 8, 9, 10 anos já está com o celularzinho na mão, vendo vídeo no YouTube, vendo isso, vendo aquilo, a mente dele não consegue acompanhar. Porque a mente dele ainda não está desenvolvida para aquilo. E nem nós conseguimos acumular tanto conhecimento como está tendo. Porque hoje foi comprovado que uma criança de 9 anos, ele tem mais conhecimento do que o Nero César. Naquela época, que era um governador do mundo, sobre o Império Romano. Uma criança de 9 anos hoje tem mais informação do que eles tinham, por causa dos meios de comunicação. Então a mente humana não consegue acompanhar isso. E é por isso que está dentro do ônibus, já dá um chilique, já quer pular de dentro do ônibus, porque não consegue ficar num ambiente fechado. Quer dizer, a mente não consegue, os nervos não suportam. Você quer viver uma vida em paz? Desliga-se de tudo. Apenas faz o que tem que ser feito, louve a Deus, agradeça a Deus, e como diz o profeta, o que Deus quer que você saiba, Ele vai colocar nas suas mãos. E acabou. Não se preocupe em ficar vasculhando as coisas.
mas apenas examinando o necessário e dizendo: Senhor, isso é isso? Amém? Você notou que os apóstolos, quando eles queriam saber alguma coisa, Jesus desconversava e deixava quieto? Porque não era tempo para eles saber. Não era tempo. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, Deus foi cada dia revelando para eles o que eles precisavam saber. Amém. É como se você pegar uma criancinha de 9 anos, e é o que está acontecendo, já leva a criança na escola, já quer ensinar quais são os órgãos masculinos, os órgãos femininos, como é que foi gerado na barriga da mamãe, quer dizer, um conhecimento que é desnecessário para ele. Porque o que ele tem que desenvolver agora, o que seria? As coisas básicas da idade dele. Vai numa casa e vê se uma criança está brincando de boneca, vê se um menino está brincando de carrinhozinho, vê se ele está brincando. Eles estão com o celular na mão, eles estão com videogame. Eu tenho um netinho com 4 anos, você dá um celular na mão dele, você fica besta de ver o dedinho dele. Ele fica observando, às vezes eu vendo um vídeo, qualquer coisa na rede lá em casa, eu fico notando. Aí ele fala assim: vovô, me mostra, ele gosta muito de ver vídeo de avião e de peixe. Mostra aquele peixe, vovô. Eu disse: não, o celular do vovô não está carregando. Ele disse: tá sim, aqui ó, vai lá no coisinho do YouTube, aqui ó, clica aqui ó. Por quê? Porque ele já viu. E se você deixar, pastor, ele vai com o dedinho até chegar. Ele vai correndo assim com o dedinho assim, a tela, e fica só observando. Como é que pode? Com 4 anos de idade. Entendeu? Mas aí o que acontece? Vai chegando uma hora, aí fica aquela criança. Aí você vê, me desculpe mais uma vez, eu não estou falando, quando eu falo adolescente, não estou falando da jovem aqui, não estou falando dos jovens aqui. Eu estou falando no sentido geral. Né, das irmãzinhas aqui, não estou falando de vocês, pelo amor de Deus, não sai daqui complexado. Vocês são cristãos, vocês têm a cabeça de vocês no devido lugar, né? Mas se você vê um moço de 16, 17 anos cortando os pulsos, né? Se suicidando, fazendo, como se diz no caso, injetando-se drogas, overdose, porque a vida não tem significado para eles mais, acabou tudo. Amém, Jesus. Porque injetou tanta coisa na cabeça que agora já não, a vida perdeu a graça. Porque tudo que quer tem na mão. E além do mais, o que precisava conhecer com 50 anos já está conhecendo tudo agora. E aí já se adiantou e perdeu a graça. Você sabe que as coisas que nos faz viver é expectativa. Sabia disso? É expectativa. Por que Jesus não aparece nessa noite aqui soltando luz e mandando um anjo para nós ver tal? Ele podia fazer isso, mas por que ele não faz? Porque isso é uma coisa rara de acontecer. Porque Ele quer que você creia no que Ele falou e viva sob expectativa. Por que os casamentos de hoje, mais uma vez dizendo, não estou falando do que estão aqui presentes, é difícil um casamento hoje, se não for com oração, durar mais de 4, 5, 6 anos. A maioria dos casamentos estão desnorteando. Porque não tem mais expectativa para um casamento. Muitos se conhecem antecipadamente antes de se casar. Não tem mais aquela expectativa de casar, de se conhecer, de fazer uma família, de viver uma vida junto. Por quê? Antes de se casar, coisa que só antigamente... Irmãos, é engraçado, mas faz parte. Eu via meus tios namorando e eu ficava de queixo caído. Eu tinha 9 anos de idade, e eu não sou tão velho, eu sou de 66. Fiz 52 anos agora em novembro. Eu vi eles namorando, uma lamparina em cima da mesa, irmão Hermes. Uma lamparina e um sentado numa cadeira, outro sentado na outra cadeira. O velho aqui, aqueles velho tradicional católico, picando fumo com canivete aqui, enrolando o cigarro. E os dois ali, um sentado num canto, outro sentado no outro, uma lamparina no meio. E o velho contando o caso e os dois assistindo. Aquele era o namoro. Quando ela saía até na porta para despedir dele, ele fazia assim. Já sabia que era hora da boa noite e ia embora. Só que casavam e ficavam velhinhos juntos. Porque depois que casavam, aí ia pegar na mão, iam se beijar e tinham toda a liberdade da vida, mas não. Começa a namorar agora, você passa de frente dos colégios, tá aqueles adolescentes, faz publicamente para todo mundo ver, ó, nós sabemos fazer. Ficam lá. Só que tem uma coisa, depois que casa, não era bem isso que eu pensava, não. Não era bem isso que eu queria, não. Mas por quê? Examinaram e conheceram coisas que não precisavam ter conhecido. Verdade. Estão compreendendo, meus irmãos? Verdade. Vamos voltar para cá. Amém. Vamos examinar as Escrituras. Amém? Amém? Porque cuidamos ter nela a vida eterna. Amém. E são elas que de Deus testificam. Amém? Vamos nos pôr de pé.